Estamos felizes por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, participando desse momento. Estamos felizes também por ver aqui Davi, Karen, sua prole, João Marcos, o renovo da família Cavalcante. Deus abençoe Davi, Karen. Por visto o coraçãozinho de Davi, quando traz seu filho para a igreja, se alegrar vendo o fruto das orações dos irmãos, Provado, mas Deus deu vitória a Davi e a Karen. Retificando também, meus irmãos, um aviso. Sábado pela manhã, eu esqueci, mas tem jardim de oração, e a diaconisa Valquíria, ela convida todos os irmãos a estarem orando pela manhã no sábado, Graças a Deus, com o avanço da internet, a gente pode levar um carãozinho ainda aqui no WhatsApp, que a irmã Valquíria me deu, mas recado dado, eu tenho certeza que ela vai me perdoar. Meus amados irmãos, vamos ler aqui no versículo onde lemos, Mateus 11, versículo 29, onde a palavra de Deus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Irmãos, esse foi o tema aqui da classe na escola dominical. É um assunto atual, mas de uma importância muito grande. Estamos atravessando momentos difíceis na nossa sociedade, com a evolução da tecnologia, evolução de tantas áreas seculares, E nós notamos que o homem, a cada dia, ele é convidado a andar segundo o seu coração e não segundo os preceitos bíblicos. Mas escolhemos para esse dia o tema: a humildade de Cristo. Então, como o tema já fala de humildade, de se conservar-se humilde no mundo em transformação, no mundo em evolução. O homem ainda é o mesmo do jardim do Éden, trocou a roupa apenas. E junto com essa natureza humana que não conhece a Cristo, o coração brota o oposto de humildade, que é o orgulho. Devemos, meus irmãos, ser confrontados todos os dias com a ideia de não nos amoldarmos a esse padrão humano, a esse padrão que é tão natural, onde nós vemos pessoas sendo esquecidas, abandonadas, por não terem o que oferecer a muitas pessoas, e o orgulho e a vaidade têm feito vítimas, podemos dizer assim, e muitas pessoas têm causado marcas profundas na alma de muitas pessoas, onde pessoas se consideram melhores, superiores, e costumam a discriminar aqueles que não o acompanham, costumam discriminar aqueles menos favorecidos. E como conversamos na escola dominical, vemos que o modelo ideal para nós, Igreja do Senhor, nesse dia, é que a gente copie não isso que a gente vê no mundo, mas que a gente se renove a nossa mente em espelharmos em Cristo. Cristo, ele deu o exemplo para a igreja de como ser humilde, e notamos que através da humildade de Cristo
houve frutos. A humildade, ela tem em sua característica também produzir frutos. E o fruto da humildade de Cristo é eu e é você. O fruto da humildade de Cristo foi a igreja ser projetada para vencer neste mundo. A humildade de Cristo nos deu a graça de poder chamar-nos de irmãos, não se envergonhar de nós. Meus amados irmãos, e para não ficar em minhas palavras, eu quero definir aqui o que é humildade segundo o dicionário. Humildade, ela vem do latim humilitas. É a virtude que consiste em reconhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Humildade não significa ser autoestima muito baixa, ser achado inútil. Humilde é ter equilíbrio, sabendo que sem Deus você não poderia fazer nada, e que Ele é quem merece toda a adoração. Humildade é saber apreciar o bem que Deus lhe dá, reconhecendo você ser dependente de Deus. Amados irmãos, eu não achei outro modelo para que a minha pessoa em especial pudesse copiar nesse requisito humildade tão perfeitamente aplicada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, Ele se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe ao soberbo, mas a Bíblia diz que Ele dá graça, Ele favorece aos humildes. Em contrapartida da humildade, vem a outra vertente que é perigosa, é o orgulho. E o que é o orgulho? Um conceito errado de si mesmo. O orgulhoso se acha superior por alguma razão, desprezando as outras pessoas. Quando o orgulho é levado ao extremo, a pessoa pode se achar tão importante como Deus, ou pensar que Deus lhe deve alguma coisa. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra pessoas que foram orgulhosas, e se não fosse a misericórdia de Deus, elas teriam sido consumidas no seu orgulho. A exemplo de Naamã, não é? Um oficial sírio, muitas batalhas, um renome, um prestígio. No entanto, se achou leproso e foi convidado a chegar em Israel, se apresentar ao profeta e ver o que Deus tinha para ele, para que na sua vida houvesse cura. Mas aprove Deus não deixar o profeta encontrá-lo, e ele chega com toda a pompa, com todo o seu orgulho. Mas o mensageiro chega lá e diz: olha, o homem de Deus disse que você fosse para o Jordão, mergulhasse 7 vezes. E o orgulho desse homem foi tão grande, ele disse: não, eu pensava que ele vinha aqui me receber com honras militares, porque eu sou um comandante, e além do mais, eu não vou tomar banho nesse rio sujo. Não tem rio na Síria melhor do que esse, não? Não, eu não posso admitir isso, eu vou voltar para a minha terra, porém leproso. E um servo disse: mas Senhor, se o profeta pedisse coisa difícil, o Senhor não faria? Porventura o Senhor não daria ouro ou prata para ficar curado? Uma coisa simples dessa. E ele toma a decisão de rever o seu conceito e recebe a cura. Então nós vemos em contrapartida a isso, meus irmãos, o maior de todos
os homens que já passou neste mundo, 100% Deus, 100% homem. Ele nasce para este mundo, para salvar o mundo do pecado, para salvar o mundo da condenação. E ele nasce humildemente, já falando para nós a ótica de Deus sobre a humildade. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Jesus, ele, na barriga de Maria, ela precisa subir para Galileia, mas chegando ali, ela começa a entrar em dores de parto, e não achando lugar, nem hortelagem para ela, aprove Deus que o Filho de Deus nascesse numa manjedoura, envolvido em panos. E Deus assim fala para nós nessa manhã, que se Ele, sendo Deus, podia escolher o melhor dos palácios para seu filho, mas Ele aprova nascer o filho dele, fazer nascer o filho dele numa manjedoura. E isso soa não somente a humildade de Deus, mas também na humildade de Maria e de José em aceitar esse propósito de Deus. Cristo fala para nós, com esse exemplo, que a riqueza maior que um homem pode ter não consiste no que ele pode agregar neste mundo financeiramente, é ter dentro de si a certeza que terá, enfim, um tesouro infinito no céu, mas que o homem aqui no planeta Terra, ele pode agregar, se tiver dentro das suas possibilidades, ter riquezas sim, mas que ele não se esqueça de Deus, nem bote sua fé na riqueza, mas que ele usa a riqueza para beneficiar os seus irmãos. O segundo ponto que eu noto, a humildade de Cristo, porque eu devo copiar, porque ele assumiu a natureza humana, apesar de ele ser Deus. Cristo, ele não precisava descer do céu, encarnar-se no mundo e puxar e trazer sobre ele os nossos males, como medo, pavor, desprezo, ignomínia. Mas Cristo, ele desce, aniquila, deixa a glória dele no céu, se esvazia de todo o seu esplendor e aceita descer aqui a nós, e ele chega aqui e se faz semelhante a nós em tudo. No livro de Hebreus, capítulo 2, 16 e 17, o escritor diz: porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então Cristo, ele quando desce a esta terra, ele sabe que convinha fazer isto para poder um dia ser intercessor do povo, para poder ajudar o povo e saber o que o povo sente, o que os homens sentem quando for socorrê-lo. Cristo não é um Deus estático que não está sabendo de nada que acontece com a sua igreja. Cristo não é um Deus estático que não saiba o que está acontecendo com o mundo, mas Ele passou pelo que eu passo, Ele sentiu o que você sente, Ele passou por todas as provações que o ser humano pode passar, mas Ele venceu em tudo, foi fiel em tudo, e hoje Ele é capaz de socorrer todos que o procuram. Terceiro exemplo de humildade de Cristo é que Ele voluntariamente tornou-se pobre. É difícil para o homem hoje abrir mão de suas riquezas,
não vou dizer de todas as suas riquezas, mas hoje os homens não querem perder nenhum centavo. O amor à riqueza, o amor ao dinheiro tem destruído famílias, lares. Por que não dizer que esse mal também atingiu muitas igrejas? O amor ao dinheiro. Quem tem, quer mais. Quem tem muito, quer o dobro. E não cansa, muitas pessoas não cansam de trabalhar 24 horas, às vezes sacrificando família, às vezes sacrificando igreja, às vezes sacrificando tudo que é importante na sua vida, porque ele não suporta que sua conta não cresça no final do mês, e abre mão de alguma coisa é matá-lo. Teve pessoas que encontraram-se com Jesus, perguntando a Jesus o que era mais importante que ele tinha de fazer para ser salvo. Jesus disse: olha, vai e vende tudo que tu tens e divide aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus vai na ferida, o amor que ele tinha ao dinheiro, e não o dinheiro que ele tinha, mas o amor que ele pregou naquele dinheiro. E ele baixou a cabeça e saiu triste porque não conseguia mais perder ou dividir o que tinha, não é? Mas Cristo, ele toma o caminho oposto. Ele é rico, ele é Deus, tem os anjos aos seus pés, tem o céu à sua disposição, tem a eternidade em suas mãos, tem o poderio de um Deus em sua mão, onipotência, onipresença. Ele é imutável, mas ele abre mão momentaneamente disso tudo e vem para esta terra e torna-se pobre. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Olha, meus amados irmãos, esta é uma característica de uma pessoa humilde: esvaziar para enriquecer outras pessoas. E a igreja foi enriquecida com salvação, com alegria, com paz, com certeza da eternidade, sem ter medo do destino pós-sepultura, porque Cristo enriqueceu dessas certezas. Então ele se torna pobre, mas ele consegue agregar na humanidade valores eternos que é possível alcançar se tão somente andarmos na sua presença e o confessarmos como o Senhor das nossas vidas. Em Lucas 9:58 diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: a raposa tem covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Cristo vem a esse mundo, ele é humilde ao ponto de não agregar palácios, de não ter um império, humanamente falando, para dominar, mas ele se sujeita à vontade de Deus, e a precisão da sua missão, ele dispensa as riquezas, ele dispensa as pompas e as honras, para poder fazer a vontade do seu Pai. O quarto ponto que eu encontro é que Cristo participou das nossas fraquezas. Se isso não for humildade, diga a meus irmãos o que é. Hebreus capítulo 4, verso 15, o escritor aos Hebreus diz: porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo, ele, ao humilhar-se,
ao sentir o que nós sentimos, ele alcançou diante de Deus um status e agora ele nos assiste em nossas fraquezas. Deus concedeu um lugar à sua direita para que Cristo tenha ao seu nome adoração, honra e glória, e ele concede aos pecadores conforto e alívio, porque ele sabe que ele foi tentado como nós. Ele sabe o que é de perto a crueldade e a tenacidade do pecado. Mas o escritor aos Hebreus diz que ele passou por tudo isso, mas não pecou. E ele tem em suas mãos o poder de livrar quem o procura, livrar da força do pecado, da força do mal. Hebreus, no capítulo 5, no versículo 2, o escritor dos Hebreus ele vai dizer: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Meus amados irmãos, Cristo ele tem uma fraqueza em seu coração, que ele é atraído pelas pessoas humildes, pelas pessoas que não são perfeitas, mas que querem mudar e o procuram para isso. Cristo ele não dispensa ninguém que o procura para que ele possa ser aliviado das suas dores, das suas frustrações diárias. Cristo também ele é um modelo de humildade, porque ele se submeteu ao cumprimento da justiça. A Bíblia fala um fato em Mateus 3, de 13 a 15, que João Batista, quando vai batizar Jesus, ele leva um choque e ele diz: como eu posso batizar uma pessoa que não tem pecado? Como eu, sendo súdito do reino de Deus, eu vou batizar o meu rei? Mas Cristo ele lembra a João Batista que isso já havia sido profetizado e que essa justiça deveria ser cumprida para cumprir tudo aquilo que os profetas já haviam falado anteriormente. E ele humildemente entra no Rio Jordão, onde Naamã anteriormente teve nojo de entrar. O Filho de Deus entra neste mesmo rio, sem pecado, mas deixa-se batizar para dar o exemplo de humildade e cumprir as Escrituras. Outro exemplo de Cristo que nós podemos copiar, difícil, mas é o nervo central do Evangelho, que é o serviço, servir, se doar pelo próximo, é o nervo central do Evangelho. Deus se fez homem e serviu e resgatou a muitos. Cristão que dizem-se cristão, mas não serve a ninguém, não procura copiar esse modelo de Cristo, nega a eficácia do Evangelho. Ou o cristão serve ao modelo que Cristo mostrou, ou ele não é cristão. Cristão é abraçar os miseráveis. Ser cristão é pulsar no seu peito o coração de Deus. Não é poucas vezes que a Bíblia diz que quando Jesus se deparava em determinada situação, o coração dele moveu-se de íntima compaixão. E se essa prática de servir aos nossos irmãos, de servir fielmente também ao nosso Deus, e isso impossibilitar na cabeça de muitos e achar que não necessita de servir a seus irmãos, ele está perdendo o foco do que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz: bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muito.
Hoje, meus irmãos, somos confrontados a abrir mão de nós para socorrer o próximo. Somos obrigados a copiar esse exemplo de Jesus para que possamos estender as mãos àqueles que precisam de nós. Filipenses no capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Cristo, ele aniquilou-se em prol de nós, e ele se fez servo, escravo, para poder nos alcançar. Se tornou semelhante aos homens, para mostrar aos homens que Deus, o Criador, um dia se fez servo e quer que os homens copiem seu modelo. Meus amados irmãos, Cristo também, ele se submete ao serviço, realizando assim como fosse um escravo por causa de nós. Serviu aos seus realizando um serviço escravo. Em João capítulo 13, 4 a 5, Jesus diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: levantando-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ao fazer isso, Jesus ele se identifica na tradição judaica. Ele sabia muito bem o que Jesus estava fazendo, porque toda a família tinha um escravo que lavava os pés dos visitantes. E numa ocasião de ceia, a pessoa, o escravo, ou a pessoa menos importante daquela reunião, daquela família, ele tinha de fazer isso. Então Cristo, ele esperou que os discípulos fizessem, mas talvez Pedro olhasse para Tiago, entre olharam-se, mas talvez todos se sentiram grandes, ninguém queria lavar os pés de ninguém. E Cristo, ele pega, durante aquela ceia, pegou uma toalha, pôs sobre si, lavou os pés e enxugava os pés do discípulo com aquela toalha. Meus irmãos, se vocês forem pegar nos livros sobre as divindades pagãs, se vocês forem analisar os deuses que as religiões inventam, criam a seu bel prazer, nunca você vai ver um Deus deles chegar a esse ponto de humilhar-se, de lavar os pés de homens pecadores, mortais, que ainda estava aprendendo. E Cristo, ele faz o caminho inverso. Mas para que Cristo fez isso? Jesus disse: olha, o que eu faço hoje vocês não entendem, entenderão depois. E a verdade é, meus amados irmãos, que se ele é Deus, ele era mestre e fez isso, ele deu uma obrigação para nós de fazer isso para todos os que tiverem ao nosso alcance. Então, não existe ninguém grande no Evangelho que não possa fazer isso, se compadecer dos mais pobres ou servir aos mais pobres, porque no reino de Deus o que é grande é somente Cristo. No reino de Deus quem é grande é Deus. Todos nós somos conservos e pequenos, e se nós não obedecermos ao mandamento que devemos nos amar uns aos outros, nós nos desqualificamos como cristãos. E por último, meus amados irmãos, para não ficar longa, o exemplo que Cristo mostra com humildade para nós nesta manhã é que ele morreu para nos salvar. Talvez alguém pudesse morrer por alguém bom. Talvez alguém pudesse morrer por seus amigos. Talvez um mestre pudesse morrer por um aluno muito aperfeiçoado. Mas a humildade de Jesus fez com que ele morresse em torturas,
em agonias, para salvar um povo hostil, para salvar homens caídos no pecado e na injustiça. Ele mostra o maior dos exemplos: morrer até pelos inimigos. No livro de João, no capítulo 10, versículo 15 a 18, a Bíblia diz o seguinte: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim. Ninguém tira de mim, mas eu dou a mim mesmo, a dor. Tenho poder para dar e para torná-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Filipenses no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em obediência a Deus, ele submete-se a morrer pelas ovelhas, e muitas dessas ovelhas estavam em trevas. Muitas dessas ovelhas outrora estavam no caminho de perdição, mas pela humildade de Cristo, submetendo-se ao seu Pai, as ovelhas ouviram a voz de Cristo e aqui estamos. Ninguém acha-se melhor do que ninguém porque hoje está aqui, mas atente-se que você está aqui porque Cristo lhe amou. Cristo se entregou voluntariamente por você quando você nem existia. O sacrifício substitutivo de Cristo, ele pagou a minha dívida com Deus. Foi através da misericórdia dele, foi através da entrega dele, da renúncia dele, da humildade dele, que hoje Jair é maestro e está aqui na nossa frente, regendo esse coral. Hoje, irmãos, foi pela misericórdia dele que hoje está o pastor sentado aqui, porque antes do pastor nascer, Cristo já tinha morrido por ele. Foi através da morte de Cristo e da sua humildade que hoje o irmão Manuel, o diácono Manuel, está aqui podendo dirigir esse culto. Foi pela misericórdia de Deus que o pastor Fernando está aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele entrega Jesus, e Jesus morre para o pastor Fernando, e pela misericórdia permitiu que ele fosse pastor, servo, acompanhar uma igreja. E foi pela misericórdia de Jesus que um dia ele me encontrou enfermo, me encontrou jogado, abandonado, distante das promessas, distante do céu, distante dos seus caminhos, sem conhecer essas grandezas aqui. E hoje, quando eu penso no que Deus faz com nossas vidas, só tem uma explicação: humildade e amor. E quando eu procuro um local que eu vejo essa humildade e esse amor, eu vejo um monte e vejo uma cruz pendurada em cima desse monte. Se chama renúncia. Os cristãos da igreja de hoje, aprenda o maior dos exemplos: humildade. Humildade. Humildade, você fala com Deus. Humildade, não existe obstáculo de eu chegar a Deus. Humildade move as mãos de Deus. Humildade atrai Deus para a minha vida. E humildade faz nós existirmos no mundo espiritual.
que a igreja de Deus seja confrontada com essa verdade. Seja quem for, sem humildade e santidade, ninguém está apto a servir a Deus. Que Deus abençoe a sua igreja nesse dia. Vamos cantar o louvor final.